Resumo completo do Livro de Mórmon. Texto corrido e narrativo. Imagine um livro antigo, escondido por séculos, enterrado em uma colina, preservado para um tempo futuro. Um registro sagrado escrito por profetas que viveram nas Américas há milhares de anos. Essa é a premissa do Livro de Mórmon, uma narrativa grandiosa que cruza oceanos, séculos e corações. Mais que uma história religiosa, é uma saga de fé, queda, redenção e esperança. Tudo começa por volta de 600 a.C., quando um profeta chamado Lehi recebe uma revelação: Jerusalém será destruída. Para salvar sua família, ele deixa tudo para trás e parte para o deserto. Entre seus filhos, 2 se destacam: Nefe, o filho obediente e visionário, e Lamã, o irmão mais velho, resistente e incrédulo. Essa tensão entre fé e rebeldia é a raiz de um conflito que vai atravessar gerações. A família vagueia pelo deserto, guiada por uma bússola divina chamada Liahona, vive milagres, provas e conflitos, até que, sob direção divina, constrói um navio e cruza o oceano rumo a uma nova terra, as Américas. Mas a chegada não traz paz. O velho conflito entre Nefe e Lamã explode, e os descendentes se separam. Surgem os nefitas, seguidores dos ensinamentos de Deus, e os lamanitas, que rejeitam esses caminhos. Ao longo dos séculos, essas duas civilizações se enfrentam em ciclos repetitivos de fé e apostasia. Quando os nefitas obedecem aos mandamentos, prosperam. Quando se corrompem, caem. Os lamanitas, por sua vez, oscilam entre a guerra e momentos de profunda conversão. A história é cheia de contrastes: poder e humildade, destruição e arrependimento, orgulho e submissão. Durante esse tempo, surgem profetas que clamam por justiça, pregam o arrependimento e preparam o povo para a vinda do Messias. Entre eles, destacam-se nomes como Alma, que se converte após presenciar um milagre e se torna um dos maiores líderes espirituais de seu tempo; Abinadi, que entrega sua vida por sua mensagem; e Samuel, o Lamanita, que profetiza com ousadia o nascimento de Cristo, mesmo sendo rejeitado por seu povo. Entre guerras, intrigas políticas, traições e conversões sinceras, a história caminha para o clímax, a visita do próprio Jesus Cristo às Américas. Após sua ressurreição em Jerusalém, ele aparece em meio a uma multidão confusa e ferida pelas guerras. Ele cura, ensina, ora com eles, institui o batismo, nomeia 12 discípulos e oferece um novo começo. É um dos momentos mais emocionantes do livro. O céu toca a terra, e por cerca de 200 anos os povos vivem em paz, unidos pela fé em Cristo. Mas com o tempo, o ciclo recomeça. A prosperidade gera orgulho, o orgulho vira divisão, a divisão leva à guerra, e logo os nefitas, antes fiéis, se tornam violentos e corruptos. Os lamanitas, agora enfurecidos, os perseguem sem piedade. No meio do caos, surge Mórmon, um general e profeta que tenta, em vão, salvar seu povo. Ele registra tudo o que aconteceu: as vitórias, as falhas, os milagres e os pecados, em placas de metal, preservando a história para as gerações futuras. Seu filho, Moroni, é o último sobrevivente. Isolado, escondido, ele completa os registros e os enterra, sabendo que um dia Deus os revelaria novamente ao mundo. Séculos depois, em 1823, esse dia chega. Um jovem nos Estados Unidos chamado Joseph Smith é visitado por Moroni, agora um mensageiro celestial. Ele é guiado até onde as placas estavam escondidas. Com o dom de Deus, traduz os registros e publica o Livro de Mórmon, restaurando ao mundo os ensinamentos e testemunhos daqueles profetas antigos. O Livro de Mórmon, então, não é apenas uma história sobre povos antigos. É um chamado à fé. Um testemunho de que Jesus Cristo vive, que ele falou com todos os seus filhos, não só em Jerusalém, mas também no continente americano. É uma advertência contra o orgulho,
um convite ao arrependimento e uma promessa de que a verdade sempre será revelada, não importa o quanto tentem enterrá-la. Resenha crítica completa. O Livro de Mórmon. 1. Síntese dos principais temas e mensagens. O Livro de Mórmon é uma obra religiosa central para os membros A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Apresentado como um registro antigo de povos que viveram nas Américas, o livro é composto por vários relatos proféticos e históricos traduzidos por Joseph Smith no século XIX. Entre os temas principais, destacam-se a fé em Jesus Cristo, a necessidade de arrependimento, a justiça divina, a esperança da redenção e o ciclo espiritual de prosperidade e queda. O livro mostra como a obediência aos mandamentos leva à prosperidade, enquanto o orgulho e a apostasia resultam em destruição. Também enfatiza a importância da revelação pessoal, do discipulado e do ministério de Jesus Cristo como Salvador universal. A visita de Cristo às Américas é apresentada como um ponto alto da narrativa, reforçando a mensagem de que Ele é o Deus de toda a humanidade e não apenas de uma região ou povo. 2. Análise dos arcos dos personagens principais e suas transformações. O Livro de Mórmon apresenta personagens complexos, cujas jornadas são marcadas por transformação espiritual. Alguns dos principais personagens incluem Nefi, um jovem obediente e visionário. Seu arco é um dos mais inspiradores. Ele cresce em fé e liderança, mesmo sob perseguição de seus irmãos. Sua construção do navio, sem experiência anterior, simboliza a força da obediência e da inspiração divina. Alma, o jovem, um dos arcos mais marcantes. De rebelde e perseguidor da igreja, converte-se dramaticamente após uma experiência espiritual profunda. Torna-se um profeta e missionário fervoroso, liderando um renascimento espiritual entre seu povo. Rei Benjamim, líder justo e espiritual. Seu discurso é um dos momentos mais poderosos do livro, promovendo humildade, serviço e a doutrina de Cristo. Mórmon e Moroni, pai e filho que vivem a decadência final do povo nefita, registram a história do povo com tristeza e esperança. Moroni, o último sobrevivente, carrega a dor de um mundo em ruínas, mas a esperança de que sua mensagem tocará o futuro. 3. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas. O estilo do Livro de Mórmon é formal, reverente e profundamente religioso, escrito em linguagem arcaica, no inglês original, imitando o estilo da Bíblia King James. Ele transmite autoridade e solenidade, mas também pode ser desafiador para leitores modernos. A estrutura é composta por placas que passam de mão em mão, registrando tanto histórias militares quanto pregações e doutrinas. As transições nem sempre são suaves e há saltos temporais abruptos. Em certos momentos, longos discursos religiosos interrompem a narrativa, o que pode afetar o ritmo para leitores que buscam uma história linear. Contudo, essa estrutura também confere uma profundidade documental. Os autores se esforçam para preservar o que consideram mais relevante espiritualmente, mostrando que o objetivo não é apenas contar histórias, mas testemunhar verdades. 4. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. O Livro de Mórmon tem forte impacto emocional em leitores de fé, especialmente aqueles que se identificam com o cristianismo. O arrependimento de alma, o discurso do rei Benjamim, a visita de Cristo às Américas e a solidão de Moroni tocam profundamente por suas mensagens de esperança, misericórdia e perseverança. A repetição dos ciclos de orgulho e queda também convida à reflexão pessoal. O leitor se questiona: estou repetindo os mesmos erros dos antigos? Estou ouvindo os profetas em minha vida ou ignorando os avisos? Mesmo para quem não compartilha da mesma crença, o livro traz elementos universais:
Dilemas morais, famílias divididas, lutas internas, busca por redenção e esperança em meio ao caos. 5. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos, ritmo, desenvolvimento, etc. Tecnicamente, o livro apresenta altos e baixos. Sua força está na coerência temática e no compromisso com o testemunho espiritual. O desenvolvimento das ideias é consistente e os discursos oferecem doutrina clara. Por outro lado, o ritmo narrativo é irregular. As partes históricas tendem a ser mais envolventes, com batalhas, migrações e dramas familiares. Já as sessões doutrinárias podem parecer repetitivas e densas para quem não está habituado ao gênero. Outro ponto é a repetição de expressões e a falta de maior diversidade estilística. Os discursos de diferentes personagens, por vezes, soam semelhantes em tom e vocabulário. Isso pode ser visto tanto como uniformidade espiritual quanto limitação literária. 6. Veredito final, avaliando o livro no contexto do gênero literário. Dentro do gênero das escrituras religiosas, o Livro de Mórmon é uma obra singular. Ele não se propõe a ser entretenimento ou romance histórico, mas sim um volume sagrado de escritura, com o objetivo claro de levar o leitor à fé em Cristo. Ele é extenso, denso e, em muitos momentos, desafiador. Mas para quem se propõe a mergulhar com atenção e intenção espiritual, o livro oferece uma experiência transformadora. Sua contribuição para o universo religioso moderno é indiscutível, tendo inspirado milhões de pessoas em todo o mundo. Conclusão e opinião sincera. O Livro de Mórmon é uma obra com intenção sagrada, cheia de mensagens poderosas sobre redenção, arrependimento e amor divino. Seus personagens enfrentam dilemas que espelham questões humanas universais. Sua estrutura, embora complexa, revela um pano de fundo espiritual profundo. Entre seus pontos fortes estão a coerência de suas mensagens e a força de seus testemunhos. Entre os desafios estão o ritmo irregular, a densidade teológica e a falta de diversidade estilística em certos trechos. Ainda assim, é uma leitura rica para quem busca compreensão espiritual, histórica e doutrinária. Nota: 8,5 no 10. Uma obra que, embora não agrade todos os gostos literários, é espiritualmente poderosa, desafiadora e cheia de significados.